Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidade de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Hugo Santana Baratio Guimarães, irmão do Klaus e da Desirê, desde pequenininho foi instruído no amor de Deus e ouvia falar do sacrifício de Jesus e da sua misericórdia para com a humanidade pecadora. Mas ainda levaria um bom tempo até ele experimentar por conta própria essas verdades na sua vida. Na adolescência, mergulhou fundo no mundo do entretenimento e se desviou tão completamente que chegou ao ponto de dizer-se ateu. Mas Deus havia escolhido esse jovem para um propósito bem diferente. E ele está aqui hoje para nos contar dessa virada de 180 graus em sua história. Hugo, que prazer te conhecer, prazer receber você aqui no nosso programa. Obrigada. Prazer é meu. Com relação, assim, a o que marcou a sua infância, que lembranças boas que você tem desse período da sua vida? Na minha infância eu tenho muitas lembranças de praia, porque a gente morava no litoral do Espírito Santo. Muitas brincadeiras no condomínio dos meus avós ali. Sempre, eu tive muitos primos, eu tenho 11 ou 12 primos, então todo mundo da mesma idade, a gente brincava de bola, essas coisas. E na igreja também eu tinha muitas amizades na igreja, bastante na minha infância. O que foi que aconteceu nessa sua cabecinha que, de repente, na adolescência, tudo isso mudou? Olha, eu não sei dizer o que aconteceu na minha cabeça, mas eu sei o processo que fez acontecer. Quando eu entrei no ensino médio, hoje é o primeiro ano do ensino, eu não sei como é denominado hoje, mas deve ser o primeiro ano do ensino médio ainda. Eu passei de uma escola adventista para uma escola normal, uma escola particular, não religiosa nem nada. E a partir desse momento, eu comecei a ter outro tipo de amizade, que não eram mais pessoas vinculadas à religião, a uma fé específica. Então, nesse momento da minha infância, eu comecei a ter acesso a outros tipos de atividades, a outros tipos de coisas, como festinhas, baladas, músicas, muito entretenimento e amizades que falavam palavrões e não estavam nem aí para a igreja, para Deus. E isso acabou influenciando a minha vida. E eu comecei a me perder um pouco de saber onde é que eu estava, de que grupo eu fazia parte. Eu queria me encaixar com os meus amigos da escola, mas ao mesmo tempo isso não se encaixava muito bem com os meus amigos da igreja. E eu acabei preferindo os amigos da escola, que o pecado ele acaba sendo mais divertido, né? Um pouco mais prazeroso, talvez até demais, para o ser humano. Então eu acho que foi isso que me atraiu para as amizades da escola. Interessante que você tinha dito, né, uma característica sua quando criança, a questão da timidez. Sim. Essa coisa te acompanhou na adolescência também? Sim, sempre. E se envolver com esse tipo de amigos, né, que estavam totalmente, que tinham vindo de uma base diferente da sua, por exemplo, com questão de palavrões, de festas, e isso não te incomodava? Eu achava isso um pouco libertador, assim, da minha timidez, porque à medida que eu ia lidando com eles, eu ia aprendendo um pouco dessas coisas, e à medida que eu falava palavrão também, eu me sentia meio que liberto, assim, sabe? É como se eu tirasse a minha timidez naquele momento. E eu fui perdendo um pouco de timidez, pelo menos com os amigos ali. Nunca gostei ainda de falar em público, sempre evitei o máximo que eu pude, mas, no geral, assim, eu perdi um pouco da minha timidez em relação a amizades, a Quando coisas. foi, em que momento desse processo que seus pais começaram a perceber que você estava mudando? Eu acredito que foi no segundo ano do ensino médio, porque
esse meu segundo ano eu já estava muito envolvido com jogos, com festinhas e com músicas não cristãs. Meus pais percebiam isso. E eu comecei também a faltar muito na escola. De 5 dias de aula eu faltava 2, 3. E no final do ano eu reprovei. Eu reprovei não, na época eu fiquei de prova final nas matérias que eu não consegui passar. Ah, tá. Aconteceu que eu fiz as provas e acabei passando aquele ano, mas nesse contexto Tá. todo, meus pais perceberam que alguma coisa tá errada com esse menino, né? Mas escuta, você simplesmente não ia para a escola, dizia assim, hoje não vou para a escola. Era interessante, porque eu acordava, eu me arrumava. Minha mãe, ela saiu um pouquinho depois da gente, para ir trabalhar. Então, ela ajudava a gente a se arrumar, a comer, botava a gente no ônibus e a gente ia para a escola. Só que eu não gostava muito de estudar. Eu estava, nessa época, já muito viciado em jogos de videogame, em jogos de computador. Principalmente aqueles que são online, né? Hoje é um pouco mais comum isso, mas na época não era tanto. E eu tinha vontade de ficar jogando aquilo o tempo inteiro. E quando eu chegava no terminal para pegar o segundo ônibus para a escola, eu decidia voltar para casa para continuar jogando e ficar ali no mundo de entretenimento. É Gente, isso que eu olha fazia. que atrevimento seu. Para você ver, né? Chegava a fazer tudo isso para driblar sua mãe, voltar para casa e continuar jogando. Mas que força, hein, desses jogos. Que vontade, né? Poxa vida. Agora, deixa eu te perguntar. Esse tipo de envolvimento com os jogos, com essas amizades que você já citou, até que ponto isso começou a atrapalhar seu relacionamento com seus irmãos, com seus pais em casa? Em relação aos meus irmãos, não muito. Minha irmã era mais nova, ela geralmente ficava mais com as amigas, com minhas primas que moram ao nosso lado. Com meu irmão também não, porque ele participava de tudo que eu participava, ele jogava as mesmas coisas que eu, ele estava no mesmo caminho que eu, digamos assim. Mas com meus pais afetou demais, porque os meus pais, eles trabalhavam o dia todo e estudavam à noite, chegavam só de 11 e meia-noite, assim, em casa. E nesse horário, eles chegavam e não sabiam o que tinha acontecido durante o dia, né? A gente pouco se falava, geralmente a gente se falava e conversava melhor no final de semana. E geralmente no final de semana eu não tinha muito tempo para eles, eu não gostava de ficar muito tempo com eles, porque eu já não gostava nessa época tanto mais de ir à igreja. Já não era o que me dava mais prazer, não tinha muito significado para a minha vida. Então eu passei a não gostar muito da companhia deles no final de semana e ficava sempre que possível no computador, jogando, vendo filmes ou com os meus colegas e raramente eu ficava em casa. Então afetou demais o trabalho assim que meus pais tinham, porque eles começaram a ficar muito preocupados, né? Minha mãe teve que largar o trabalho e isso atrapalhou muito o nosso relacionamento, com Eu certeza. imagino, porque é aquela coisa, o adolescente só quer ficar no computador o tempo inteiro, só quer ficar nos jogos, nas amizades e tal. E qualquer pai, não precisa nem a gente colocar religião aqui em jogo, qualquer pai fica preocupado. O que que esse menino fica fazendo o tempo inteiro? Você chegava a ficar quanto tempo na frente do computador? Olha, quando eu não faltava aula, eu chegava em casa entre meio-dia e 1 hora e eu ficava até 11 horas, 11 e meia, meia-noite, direto, sem parar. Gente, direto você Direto. ficava nesses jogos. Jogos, seriados, tudo naquela época já tinha começado e eu estava sempre lá. Agora, isso também não começou a te afetar? Você já disse que já te afetou na escola, né? Mas isso não te afetou na vida toda, não te desorganizou a vida? Porque, eu não sei, tenho a impressão, olhando para sua cara, que você é uma pessoa organizada. E esse tipo de vida que você está me falando, parece que se desorganiza, né? Se você não tem mais horário para nada. Como é que ficou sua vida nesse tempo? Totalmente bagunçada. Na verdade, eu perdia horário para tudo, eu não cumpria mais minhas tarefas, eu não cumpria minhas obrigações. Então, mas isso é da sua natureza? Não é, não é. Pelo contrário, eu sou bem organizado. Talvez eu herdei isso do meu pai é muito organizado. Mas realmente, minha vida ficou muito desorganizada naquela época, totalmente. E eu não, como eu falei, eu reprovei na faculdade, eu não fazia as tarefas, eu não estudava, eu perdia a hora para tudo e é engraçado porque eu deixava de fazer coisas que pessoas normais gostam, como jogar bola e à praia, porque eu achava mais interessante, mais prazeroso ver filmes, ver séries e jogar. Você vê que coisa. Bom, se a gente está falando que você preferia não ir à praia, não jogar bola por causa de computador, imagine então a sua questão com a igreja, como é que ficou? Ficou zero, nula. Praticamente não tinha espaço nenhum para ela na minha vida mais. Meus pais, como sempre na infância me levavam para a igreja, eles continuaram tentando, mas a adolescência você acha que você tem alguma independência e
E eu queria valer essa independência e não ir mais para a igreja, mas eles tentavam me obrigar. Isso, quase todo sábado a gente brigava para ir para a Ai, que igreja. luta, hein? Raramente eles conseguiam me fazer ir para a igreja. Quando eles conseguiam que eu fosse para a igreja, eu ia emburrado, não fazia nada, não cantava, não participava de nada e ficava quieto na minha. Mas realmente eles desistiram num certo momento de até me levar para a Poxa, igreja. mas até de te levar para a igreja. Eu imagino que isso no coração de um pai e de uma mãe que educou os filhos ali, como você disse, todo aquele envolvimento com a igreja, né? O sonho de todo pai é que os filhos cresçam, mantenham aquele gosto. Isso porque eu estou falando só da questão de prática religiosa, não estou falando nem assim do que vai dentro do coração, né? Uhum. Porque se você não está apaixonado por Deus, se não está apaixonado por Jesus, então realmente ir para a igreja não faz sentido nenhum. Isso significa também que você não orava e não lia a Bíblia, é isso? Com certeza. É, talvez ir na igreja fosse a última coisa que poderia acontecer, porque em casa eu já não lia a Bíblia, já não orava, eu não lembrava de Deus na hora que eu acordava, eu não lembrava de Deus na hora que eu ia dormir, eu não lembrava de Deus em nada do que eu fazia. Pelo contrário, eu comecei a pensar que talvez tudo não fosse um grande engano da humanidade para manter as pessoas alienadas. É, Na época, eu me considerava um ateu e eu não cria em Deus, absolutamente. Eu achava uma perda de tempo ir à igreja. E eu via pessoas que tentavam ir à igreja, seguir os costumes, seguir a Bíblia. Eu via como sendo pessoas fanáticas e hipócritas, porque elas pregavam uma santidade que elas nunca alcançavam e eu não enxergava isso no testemunho de ninguém. Então eu pensava, olha que bando de hipócrita, né? E eu estou acima de tudo isso. Eu estou enxergando todo mundo assim, né? De cima. E eu sei realmente como são as coisas. E pobres coitados, todo mundo enganado, né? Olha só, você chegou em algum momento a falar isso para sua mãe? Há várias vezes. A gente brigava muito sobre religião. Olha, gente, eu fico imaginando que até a saúde de uma mãe dessa, a saúde da sua mãe não se abalou? Com certeza, ela ficou deprimida, teve problemas para trabalhar, teve que ficar em casa. Ela deixou de trabalhar para cuidar da gente, para ver se conseguia tirar a gente desse caminho, porque não era só eu, meu irmão também estava nessa mesma história. E ela perdeu muita saúde dela, ela teve alguns problemas de saúde que se agravaram hoje ela está um pouco melhor, mas ela colhe os frutos dessa época até Eu hoje. imagino. Por exemplo, no dia principal que um adventista vai à igreja, que é o sábado, se os filhos não querem ir para a igreja, que alternativas que eles davam para vocês? Eles chegaram a ter alguma opção para vocês? O que eles faziam? Sim, eles tinham uma opção que, na verdade, era uma opção para eles, porque para mim nada fazia sentido mais, né? Mas a opção que eles viam era, bom, já que é tão difícil levá-los para a igreja e é tão difícil essa questão toda e a gente briga tanto, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o culto em casa, que dessa forma a gente fica próximo deles e a gente tenta ainda dar algum contato de Deus com eles. Então a gente começou a fazer cultos em casa e minha mãe se esforçou demais para isso, meu pai também. E aí você fazia com gosto, levantava Não, cedo? O que acontecia de nesses jeito dias? nenhum, era uma briga, inclusive. Às vezes a minha mãe tentava fazer eu participar, eu ler alguma coisa, mas eu nunca queria ler, eu falava que eu não ia ler a Bíblia. E ela cantava corinhos e ela queria que a gente cantasse, mas de fato a gente não cantava e a gente ficava ali com a cara emburrada, olhando um para a cara do outro assim. E eu achando dentro de mim tudo aquilo assim muito patético, né? Mas a minha mãe realmente se esforçou bastante. Gente, Hugo, fala para mim, o que é que você está fazendo hoje da sua vida? Olha, hoje eu sou um cristão, eu leio a minha Bíblia, eu estudo para ser alguém na vida, alguém que eu não era na época. Eu não tive planos de ser o que eu sou agora. Eu faço atualmente teologia e eu estou estudando aqui no UNASP, que é uma universidade aqui de São Paulo, né? Pensa, Adventista. olha essa pergunta, o que você acabou de me dizer, a história toda que você estava me traçando até agora, achava aquilo tudo patético, ridicularizava os cristãos, achava ridículo, não via razão nenhuma para ir à igreja, para ler a Bíblia, e hoje você está se preparando, tá pronto para ser um pastor da igreja. O que foi que aconteceu nessa história? Qual foi o ponto da virada na sua vida? Bom, muita coisa aconteceu da minha adolescência até o ponto da virada. Eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Fui me afundando cada vez mais na minha vida de entretenimento, né? E cada vez mais me afastando de Deus. Ao ponto de, com 26 anos, já tinha mais de 10 anos que eu não pegava, não encostava na Bíblia para ler, não fazia uma oração. Nessa época, a minha mãe já tinha voltado a frequentar a igreja, porque ela sentiu necessidade de frequentar a igreja.
E eu estava indo em baladas, bebendo, e tudo isso que a juventude hoje faz, né? A juventude faz. E totalmente dentro, mergulhado no mundo do entretenimento. E o que aconteceu foi algo inusitado, eu não esperava, ninguém esperava. Numa certa noite, eu estava dormindo no meu quarto, eu estava para dormir no meu quarto, eu tinha feito naquele dia tudo o que eu costumava fazer. Eu acordei, fui trabalhar, voltei do trabalho, joguei meus jogos, vi meus seriados, vi meus filmes, e deu meia-noite, mais ou menos meia-noite, e eu fui deitar para dormir, porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte. No momento que eu deitei, aconteceu algo que sempre acontecia comigo, acontece com muitas pessoas, você deita e você começa a pensar nas coisas que aconteceram naquele dia, né? Hoje aconteceu isso no trabalho, aconteceu isso, alguém falou assim para mim, eu poderia ter falado assim, eu poderia ter feito de uma maneira diferente. E como sempre, eu percebia que à medida que eu colocava as possibilidades na minha mente, das coisas que estavam acontecendo e que eu poderia ter feito, vinham respostas à minha mente. Um exemplo, se eu tivesse dito isso para fulano que falou isso para mim, aí vinha uma resposta na minha mente e falava, provavelmente isso teria acontecido, não seria bom por isso, por aquilo. E nesse dia especial, eu me dei conta de que eu ou era uma pessoa doida ou alguma coisa diferente estava acontecendo. E eu pensei, como assim? Eu faço as perguntas para mim mesmo e eu mesmo respondo? Ou será que existe alguém superior que está falando comigo agora, né? Que negócio doido. E na hora que eu fiz essa pergunta para mim mesmo, veio uma resposta para mim, uma resposta que eu não poderia ter dado para mim mesmo. E a resposta foi, vai pegar a sua Bíblia e você vai descobrir. E eu fiquei assim, encabulado. Eu falei, como assim pega a Bíblia que eu vou descobrir? Será que realmente tem um Deus que fala com a gente na nossa mente? Quer saber, eu vou pegar a Bíblia e vou descobrir. E eu já estava pronto para dormir, com as luzes apagadas e tudo. Nesse momento, eu tirei a minha coberta, botei os pés no chão e levantei para pegar a Bíblia e realmente tirar essa dúvida da minha cabeça. Mas nesse momento, algumas coisas um pouco sobrenaturais começaram a acontecer. Eu me senti muito ofegante, muito cansado, é como se eu estivesse sendo espremido e pressionado, eu não conseguia andar direito, eu me sentia muito pesado, muito pesado. E vozes começaram a falar na minha mente e jogar frases e insultos na minha cabeça. Olha que patético que você é, o que você está fazendo? Você está dando ouvidos a vozes na sua imaginação? Você tem que trabalhar amanhã, deixa de ser ridículo, deita e dorme, amanhã você vê isso, não precisa ver isso agora. O que você está fazendo? Não faz isso, olha como você é ridículo, como você é patético. E essas coisas vieram na minha mente e eu fiquei muito confuso. Dificilmente eu estava conseguindo andar, mas hoje eu sei que foi Deus que me deu força para andar. E eu cheguei até o interruptor e liguei a luz. E na hora que eu liguei a luz, tudo dissipou. As vozes sumiram da minha cabeça, eu me senti de novo leve. Eu pude respirar, enfim, porque eu estava com muita dificuldade para respirar. E eu falei, bom, agora que eu estou aqui, vamos achar uma Bíblia. Gente, olha. E no meu quarto não tinha Bíblia, né? Eu não lia Bíblia. Então eu fui atrás na casa para ver onde eu achava uma Bíblia. Achei uma Bíblia, a Bíblia da minha mãe. Peguei a Bíblia da minha mãe, sentei na cama e no momento que eu sentei na cama, me voltou aquela pergunta, né? Será que Deus está falando comigo aqui agora? Eu vou descobrir isso agora. E eu abri a Bíblia. E foi até curioso, eu abri de novo aqui no texto. Eu marquei, mas eu abri com os dedos, eu não sabia que ia cair aqui. Eu abri a Bíblia com o olho fechado, apontei o dedo assim para ela e li o primeiro verso que estava no meu dedo. E o verso era o verso 10 de Jeremias 17 e diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Na hora que eu li aquilo, foi como direto assim na minha mente e na resposta que eu pedi para Deus, né? Eu pedi para Ele. Na verdade, a pergunta veio: será que Deus existe? Será que Deus fala com a gente? E na hora que eu vi esse verso e esse início desse verso, eu, Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos. Naquela hora, eu senti que eu tinha sido respondido, né? E eu fiquei muito perplexo, muito confuso. Eu falei, meu Deus, e eu neguei a Deus esse tempo todo, né? E Deus existe, agora o que eu faço da minha vida, né? E nesse momento que eu percebi que Deus existia e Ele estava ali naquela hora falando comigo, Ele estava na minha cabeça. E eu falei, e agora, Senhor, o que eu faço? E a voz disse para mim, lê o capítulo inteiro de Jeremias 17. Aí eu comecei a ler. E à medida que eu li o capítulo 17, Jeremias ali, ele introduz duas árvores.
Uma árvore, ela está plantada no deserto e uma outra árvore, ela está plantada perto das águas. A aplicação o próprio Jeremias faz, ela diz, a árvore no deserto é o homem que confia em si mesmo, é o homem que confia no homem. Vem a provação, os homens falham e ele perece. A árvore que está plantada junto às águas é o homem que confia no Senhor. Pode falhar qualquer um. Pode falhar você, seus pais, seus irmãos, qualquer um. Mas a árvore, o homem que confia no Senhor, esse permanece. Uma vontade, uma sede de ler o livro de Apocalipse, eu falei, eu nunca li isso daqui, né? Vou começar a ler isso daqui, vou ver o que diz aqui. E comecei a ler o livro de Apocalipse. Eu não consegui parar de ler o livro de Apocalipse. Olha só, eu li... cheio de símbolos. Pois é, cheio de símbolos, eu li até o final, mas algo impressionante aconteceu. À medida que eu ia lendo os símbolos e as coisas que estavam escritas ali, a princípio não fazem sentido nenhum, mas Deus foi me lembrando de coisas da minha infância, que eu tinha aprendido em sermões, em estudos, e todos os símbolos foram fazendo sentido, e eu comecei a ver a história da igreja, a história da salvação, o que Jesus fez, as coisas que estariam acontecendo, os impérios que cairiam, né? A grande guerra no final entre o bem e o mal, entre a besta e Cristo, e os seguidores de Deus, a marca da besta. Tudo Olha aquilo só. fez muito sentido para mim. E eu entendi coisas que há mais de 10, 15 anos eu não tinha condição de lembrar. E eu tenho certeza que Deus me relembrou todas essas coisas. E tudo aquilo fez tanto sentido para mim e eu sabia exatamente o que tinha se cumprido da profecia e o que faltava. E eu vi que a volta de Jesus estava às portas. Gente, Hugo, mas olha isso que você está me contando, que aconteceu em uma noite na sua história. E no dia seguinte, todo mundo estava esperando que você fosse repetir as mesmas coisas que você vinha repetindo há muito tempo, e praguejando e desfazendo das coisas de Deus. Qual foi aquele momento em que seus pais começaram a perceber? Falaram, escuta, eu acho que está acontecendo alguma coisa com esse garoto. Chegou no sábado, você quis ir para a igreja? O que aconteceu? Olha, não foi exatamente dessa forma, mas quando eu fui trabalhar no dia seguinte, logo depois de acordar, eu era uma nova pessoa. Deus tinha... Na noite anterior, ao final do livro de Apocalipse, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está prestes a voltar e eu só quero ser salvo, me salva, né? Eu abandono tudo para te seguir. E no dia seguinte, eu tinha sido mudado em outra pessoa. Eu não tinha mais os desejos que eu tinha. Eu não tinha vontade nenhuma de ligar o computador e de acessar as coisas que eu acessava, de Já jogar o que eu pensou? jogava. Eu era totalmente uma outra pessoa. E enquanto eu estava no trabalho, olha que curioso, a única coisa que eu queria é chegar em casa e estudar a Bíblia. Gente, Nunca você isso acreditava aconteceu. no que estava acontecendo? Não, para mim era tudo muito diferente. Eu falava, o que está acontecendo? Que sede é essa que eu tenho de estudar a Bíblia, né? E eu cheguei em casa, eu chegava em casa um pouco cedo, entre 4h30 e 5 horas, e eu peguei a Bíblia e comecei a estudar até meia-noite. E em uma semana eu tinha lido todo o Novo Testamento, na outra semana eu tinha lido todo o Antigo Testamento, e tudo aquilo estava acontecendo. Os meus pais, eles perceberam que alguma coisa estava diferente. Mas eu tinha maltratado tanto os meus pais que eles não sabiam exatamente como chegar e como se aproximar de mim, né? Claro. Então, eles mantiveram um pouco de distância. A minha mãe, ela percebeu que tinha alguma coisa diferente. Mas nesse momento eu ainda não voltei a frequentar a igreja nenhuma. Eu queria muito estudar a Bíblia e ter certeza de que eu estava no lugar certo, de que eu estava na igreja certa. Eu queria saber qual era a verdade antes de decidir aonde frequentar. E nesse momento em diante, uma semana e meia depois, a minha mãe, enfim, sentou e conversou comigo e eu contei o que tinha acontecido com ela e ela ficou muito feliz. Foi interessante porque ela chegou do trabalho umas 6 horas da tarde e eu falei, mãe, vem cá. Eu tava com a Bíblia na mão, né? Mãe, vem cá, senta aqui. Aí ela sentou e eu comecei a fazer pergunta para ela, ela começou a me responder. E a gente ficou assim, a minha mãe não teve nem como trocar de roupa, tomar banho nem nada, que ela ficou sentada comigo das 6 horas até meia-noite, só conversando e respondendo as minhas perguntas. Poxa vida, que lindo. Com certeza ela não esquece desse dia, né? Com certeza não. Olha, Hugo, é justamente por causa de histórias como essa que esse programa existe. E que bênção que é poder te ouvir, poder saber que existe esperança para tantas mães, para tantos adolescentes que se encontram numa situação como essa, que você passou de luta. E vamos lá para aquele nosso momento aqui do ping-pong no programa? Vamos. Mãe, É força. um sentimento constante. Gratidão. E o futuro? Nas mãos de Deus. Um perigo, O entretenimento. um privilégio, Conhecer a verdade. um pedido,
Que Deus me conserve assim. Perdão. É muita graça de Deus, muita bondade. Um medo. De cair novamente. A grande lição da sua história. Que não importa quão longe você vá, mesmo que você negue ao próprio Deus, Ele ainda vai atrás de você. E seu abraço especial de hoje vai para quem? Vai para minha mãe, com certeza. E o versículo da Bíblia que te acompanha? Com certeza foi o verso que me marcou e eu vou ler ele novamente, Jeremias 17:10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Olha, Hugo, eu agradeço muito esse momento, agradeço a Deus por essa oportunidade de ter te conhecido, de ter ouvido essas palavras tão bonitas que vieram da sua vida, né, que é a sua história. Que Deus continue te usando, abençoando o seu ministério para você levar essa luz para muitas pessoas ainda. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.